Então, para iniciar a nossa aula de hoje, fazer vamos colocar um making off, né? Trazer um pouquinho o que já foi visto nas aulas passadas. Nós vimos definição de acidente, algumas definições básicas, falamos a questão do CAT, falamos a questão de ferramentas para a prevenção de acidentes, que é o SESMIT e a CIPA, né? O SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, foi visto tudo isso aí, também foi vista a inspeção de segurança, outra ferramenta importante, os elementos básicos para um programa de segurança também foi visto. Então hoje, você lembrando aquele assunto, se não me falha a memória, foi o assunto da última aula, os elementos básicos para um programa de segurança, e dentro dos elementos básicos nós temos as técnicas de segurança, né? Você tem direção, tem responsabilidade, tem as técnicas de segurança, e essas técnicas se dividem em duas, técnicas operativas e analíticas. E hoje nós vamos trabalhar uma das técnicas analíticas, que são as técnicas de análise de acidentes. O técnico de segurança do trabalho hoje que se preza no mercado, ele tem que dominar pelo menos uma ou duas técnicas de análise. Tá? Então, no decorrer dessa aula, nós vamos trabalhar algumas técnicas, ver a grande maioria das técnicas usadas, né? Fazer um sobrevoo sobre elas, mas vamos nos deter em algumas técnicas. Tá? Então, passando para o nosso slide. Para iniciar esse pequeno texto aí, a atuação da segurança do trabalho na prevenção de acidentes se dá através da aplicação de técnicas analíticas e operativas, como eu tinha falado para você agora há pouco. Entre as analíticas estão as técnicas de análise. Tá? Essas técnicas de análise que nós vamos falar hoje, elas podem ser classificadas de duas formas. As técnicas de análise pré-acidente e pós-acidente. Você pode lembrar uma palavra que sempre falam aí no dia a dia. Telefone celular pré-pago e pós-pago. Pré o quê? Tudo que vem antes. Pré-acidente, tudo que vem antes do acidente. Então, essa técnica pré-acidente visa elaborar e estabelecer medidas para que não ocorra o acidente, para que o fato indesejado, que é o acidente, não ocorra. E a técnica pós-acidente é quando a vaca já foi para o brejo, está apenas com os dois chifrinhos do lado de fora, você vai com essa técnica tentar amarrar a cordinha, puxar a vaquinha para o lado de fora e trazer medidas preventivas através dessas técnicas, descobrir as causas do acidente, aplicar outra técnica que nós vamos ver hoje, que são os planos de ação, tá? Para que surjam medidas e que futuramente acidentes como o que ocorreu não voltem a ocorrer. Então as técnicas de análise elas podem ser pré-acidente, ou seja, antes do acidente, que visam evitar que o acidente ocorra, tá? Levantando riscos, levantando medidas preventivas, e pós-acidente, que é depois que o acidente ocorreu. Seguindo o nosso slide, existem várias técnicas de análise que são aplicadas em diferentes situações da prevenção de acidentes. Tá? Dentre elas podem ser citadas a série de risco, a análise preliminar de risco, APR, e o diagrama de causas e efeito, que é Ishikawa, conhecida também como espinha de peixe, tá? Que é o diagrama de causa e efeito. Ela é conhecida como o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causas e efeitos, ou simplesmente diagrama espinha de peixe, tá? Técnica da espinha de peixe. Aí você vai ver por que é chamada técnica de espinha de peixe. Tem uma observação em vermelho aí, técnicas essas que serão abordadas mais detalhadamente. Então essas três técnicas nós escolhemos para trabalhar mais detalhadamente. A partir daqui nós vamos ver outras técnicas de análise, tá? Só citando elas e falando muito superficialmente, para você ver a magnitude de técnicas que existem, tá? E vamos trabalhar mais detalhadamente essas três técnicas aqui. Inclusive essas três técnicas, não as três não, mas duas dessas técnicas aqui, mais o plano de ação, estão inseridos na atividade da semana de vocês. A atividade dessa semana é um pouco diferente,
tem vários anexos no ambiente. Se você já entrar no ambiente hoje, já tem vários anexos. Vai ser em cima de um filme um pequeno esquete de acidente. Em cima desse esquete de acidente você vai fazer a análise, tá? E vamos fazer uma análise aqui hoje. Tá? Ao vivo aqui nós vamos fazer uma análise com a colaboração de todos vocês. Então, seguindo as outras técnicas que nós vamos citar. Você vai ver que existe uma quantidade imensa, uma quantidade tremenda de técnicas, tá? A análise de revisão de critérios, ARC. Essa técnica, se trata da revisão de todos os documentos com informações de segurança envolvidos em um produto ou processo. Aí você vê especificações, normas, códigos, regulamentos de segurança, entre outros. A partir daí, podem ser elaborados checklists, que é outra técnica que nós vamos ver em seguida, tá? Estabelecidas normas consistentes e designadas tarefas no desenvolvimento do projeto. Tá? Então essa é a técnica de revisão de critérios. É você rever, tá, parâmetros e padrões. O checklist já está dizendo lista de checagem. Tá? Checklist, lista de checagem. É uma técnica muito utilizada pelas empresas, muito utilizada nos programas de segurança. É um processo de revisão de risco e de processo. Eu vou dar um grande exemplo de checklist. Você tem uma máquina, um equipamento, tá? uma empilhadeira. E dentro do seu programa de segurança, dentro da sua política de segurança, tem estabelecido o checklist para equipamento, para empilhadeira. Então, antes de começar a atividade, o operador de empilhadeira, lógico que já tenha sido instruído pela segurança, né, por você, vai lá, tá? Antes de começar, checa tudinho, buzina, freio, luz traseira, stop, né, sirene, mangueiras hidráulicas, óleo de freio, vai testar tudo para que não haja problema. Então esse é um tipo de checklist. Então o checklist é uma técnica muito utilizada para revisão de processo, tá? Para revisão de processo. Análise da missão. É outra técnica também muito conhecida. É a análise de todas as atividades de um sistema, tendo em vista os fatores com potencialidade de dano. Você vai analisar e avaliar passo a passo a missão a ser cumprida. Diagramas de análise de fluxo, DAF. Você vai ver muita siglazinha. Dentro de segurança, você vai ter acesso a muitas siglas, né? Então, com o tempo, você vai se adaptando a essas siglas. As DAF são úteis principalmente para eventos sequenciais, ou seja, eventos que tenham o início, o meio e o fim, a sequência. O mapeamento é útil para a delimitação de áreas. Um grande tipo de mapeamento conhecido é o mapeamento de risco, tá? Que é muito difundido na questão da CIPA, é uma das funções da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e para se fazer o mapeamento, o técnico em segurança, o SESMIT em si, tem que instruir a CIPA para poder fazer esse mapeamento. O mapeamento ele consiste de mapear a área e levantar todos os riscos existentes naquele local e também colocar a intensidade dos riscos, pequeno, médio e grande. Esse mapeamento é uma técnica também de análise. Outras técnicas ainda, a análise do ambiente, AA. Não é Alcoólatras Anônimos, tá? É análise do ambiente. Análise completa do ambiente em seu senso amplo. Ou seja, você faz uma avaliação qualitativa completa. Eu já devo ter falado aqui, mas só repetindo. Análise qualitativa, eu vou analisar a qualidade do ambiente. O que é que eu tenho no ambiente? O que é que qualifica aquele ambiente? E a quantitativa, eu vou avaliar a quantidade desses determinados riscos levantados no ambiente, tá? Então aí a diferença de qualitativo e quantitativo. Outra técnica é a análise de modos e falhas e efeitos, a AMF, a MFE, tá? Ela é muito parecida, se você pegar um formulário de AMF, ela é muito parecida com a APR. A única diferença é que a análise preliminar de risco, que vamos ver já já, ela é mais aplicada aonde tem o fator homem, aonde tem o ser humano. E a análise de modos e falhas e efeitos, ela é aplicada onde tem sistemas, equipamentos, materiais. Ela visa estabelecer taxas de falhas, probabilidade de um determinado sistema falhar e assim
sucessivamente, tá? Retornando para o nosso slide, hoje vai ser lá e os slides, né? Saindo do slide, voltando para o slide. Então vamos lá. A AMIF permite verificar como vai falhar, tá? Os componentes de um equipamento ou sistema, estimar as taxas de falhas, determinar os efeitos advenientes e estabelecer as mudanças a serem feitas para o equipamento ou sistema funcionar de maneira satisfatória, tá? Então essa aí é a análise de modos e falhas e efeitos.